E hoje nós vamos no capítulo número 2, Aniceto, ou Aniceto, do livro Os Mensageiros. Espero que todos tenham lido o capítulo 2 e pelo menos o capítulo 3, tenha feito seus registros, registrados, anotado suas dúvidas, porque é muito importante isso, né? Então vamos lá, capítulo 2, Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Esse personagem, por 2 vezes, foi referido no prefácio de Emmanuel, deste livro. E nós iríamos encontrar um personagem ilustre de evolução, um Aniceto, um trabalhador, já de méritos. Então, vamos conhecê-lo aos poucos aqui. Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando Amável, e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. As informações que ele deu da proveniência, experiência do irmão Aniceto. Foi bom você falar isso, porque não assim nos iludamos, quem trabalha no Ministério da Regeneração é mais inferior. Nem tanto, porque são as obras mais sacrificiais. Lembram que os samaritanos têm que ter treinamentos especiais. Bom, você vê que primeiro ele trabalhou na regeneração. Depois ele trabalhou, e depois ele trabalhou. Então ele está fazendo uma evolução, né? Nesse sentido. É razoável entender, embora eu tenha dito que quem está no Ministério da Regeneração não é uma pessoa sem evolução, só porque ele nos remete a uma proximidade, quem está no Ministério da Elevação e da União Divina, naturalmente, razoável você pensar que são espíritos, eles vão ter contatos com almas mais elevadas. E aí, esse contato não se improvisa. Mas não esqueçamos que a ministra veneranda, que junto com o governador é a única que viu Jesus, na época em que a obra Nosso Lar foi escrita, ela está no Ministério da Regeneração. E ficamos informados que ela, de certa forma, não reside ali, né? Ela está ali vinculada aos serviços do Ministério da Regeneração, mas ela também habita esferas bem superiores. Na obra Nosso Lar, isso deixa nas entrelinhas. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Esse parágrafo, para mim, ele é muito significativo. Ele chega a ser até emocionante, sabe? Porque ele revela, esse parágrafo, as oportunidades que no trabalho, vamos colocar no nosso caso, assistencial, a gente tem de encontrar as pessoas. As pessoas que vão ser, assim, importantes para nós. Imagine o quanto foi importante e tem sido para André Luiz
Narcisa, Tobias, né? Alavancaram ele, Lísias, Dona Laura. E ele só encontrou esse pessoal porque ele se propôs à sua renovação e ao trabalho. Porque dentro desse contexto, eu não sei se eu compreendo o valor do trabalho. Dentro desse contexto. E não é só isso. A possibilidade de compartilhar, confraternizar com pessoas que estão olhando para um ponto em comum e que desejam a melhora própria, mas que estão, né, nesse aspecto eu estou me referindo a isso, a essa equipe que às vezes se forma para um trabalho dessa grandeza. Mas será que nós compreendemos esse valor do trabalho? Não, o trabalho tem a importância, mas nesse momento, o toque aqui do ensinamento é o que vem junto com o trabalho, o entorno o combo que vem com o trabalho, e que isso que vai nos remeter àquela, que ele vai comentar daqui a pouco, taça vazia que estava André Luiz, não é? Então vamos lá. Novo setor de luta, desdobrar-se-ia a minha alma, não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Pega esse parágrafo. Vamos lá, vamos ler aqui. Não seria justo, eu estou voltando umas frases, entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado. Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral, né? Eu acho que a gente pode também apreender disso aqui, como uma vez nós fizemos uma transposição, aqui cabe também isso. Porque o André Luiz, ele está falando da volta dele à carne, não é? E que isso pode ensejar para ele realizações de profundo interesse, desde que ele aproveitasse lá onde agora ele está, não é isso? E se entende disso aqui? Passamos para nós, estamos encarnados. Agora coloque isso para você, para todo mundo aqui, ó. Vamos ler agora a partir da palavra além. Vamos mudar o texto. Além disso, certo da minha volta à vida espiritual, não é? Em futuro talvez não distante, essa hora pode bater na madeira, não tem problema. A providência me proporcionaria ambientes de trabalho, a providência me proporcionaria saúde, lucidez, capacidades para trabalhar nas diversas dimensões do trabalho, que seriam realizações de profundo interesse ao meu aproveitamento geral, visando quando eu desencarnasse. Então, a gente pode pensar nisso. E essa é uma oportunidade, como o Ricardinho disse, a melhor que nós estamos tendo, não tenho dúvida quanto a isso, eu sinto isso no meu íntimo, em relação a eu próprio, vocês talvez a mesma, né? Mas é uma oportunidade, né? Continuando.
Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Então isso foi o que ela falou, né? Que era normal, revisando lá o capítulo 1, as pessoas que fazem aquele trabalho, aquele movimento que o André Luiz fez, de se desprender das amarras, como um navio, né, que solta aquelas cordas e sai para o mar aberto, foi o que o André Luiz fez. E pode ficar um rastro de espinhos e que dá um tédio no espírito. E isso é representativo, segundo Narcisa, que ele precisaria encher a taça dele de sentimentos. E uma boa forma dele conquistar esses sentimentos seria nessa proposta que ele fez, que ela fez a ele. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Também vimos ontem, no estudo da quarta-feira, sobre os trabalhadores anônimos. Se recordam? Importância. E a gente falou que muito anônimo é ruim, né? A gente quer um auezinho. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. À noite fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Bom, então o ministro Genésio, que era o ministro do auxílio, deu o aval dele. Tá? Vejam bem que já vai entrar no Aniceto. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo, conduzir-me-ia à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Essa é uma frase que nos dá a ideia que ele escreveu isso depois que ele já viveu, né? Interessante, né? Pode ser que não, eu esteja interpretando de uma forma equivocada, mas dá um ar. Vocês não percebem isso? Se ligaria, fundamentalmente. Tá? Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Olha que interessante. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Estão falando de uma rotina dele, né? A casa, residências. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava a ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita alegria no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideias sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Então, o Tobias é que assumiu a palavra, apresentando André a Aniceto. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Olha que interessante. Em outras palavras, eu anotei aqui, Tobias está apresentando o currículo de André Luiz. Ele fora ex-médico no plano terráqueo. Claro que aqui ele está sendo sucinto, mas é óbvio que o ministro Aniceto, o ministro não, ele não é ministro, o Aniceto está por dentro de tudo que foi essa história do André Luiz. Ele não tem essa informação que ele foi só um ex-médico. Bem dizer, ele faliu, ele veio pelo suicídio indireto, mas que agora
até ultimamente, ele fora brindado com o cidadão de nosso lar. Deve ser algo interessante, porque lá nessa parte do mundo espiritual, as honras não são dadas assim pelo ascendente de parentes, como às vezes aqui a gente tem. Lá a conquista tem que ser no suor, no trabalho, na dedicação. Então, exatamente. Então, o Aniceto estava sabendo disso tudo. Considerou isso quando ouviu essa informação. Então, isso significa que, ao almejarmos postos de trabalho no mundo espiritual, haverá critérios. Haverão critérios. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu. E essa colocação dele também é ímpar. Não há o que embargar, meu prezado Tobias. Ou seja, estou deferindo o pedido de André Luiz. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo. Percebe que a coisa muda no mundo espiritual nesse aspecto? Ele poderia e teria autoridade pretensa, Aniceto, para dizer, não, ele não preenche os requisitos. Ponto final. Vira as costas e volta para casa. Não tenho nada que embargar. E ele sabe do histórico. E que ultimamente ele vem num crescente. Mas tem que saber que a solução, ou seja, o ingresso ou não, depende do candidato. E colocou, aqui nós estamos na instituição do Homem Novo. E aí ele vai falar parâmetros dessa instituição. Então está aqui, ó. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu. Pronto. Agora nós vamos conhecer. Eu até fiz aqui 4 folhas só. Não sei nem porque eu fiz 4. Talvez pudesse ter feito 20 para dar uma para cada um, ou uma só. Mas, em resumo, o que está aqui nessa página é o que nós vamos ler nesse parágrafo. E me veio na cabeça, mas eu acho que talvez possa, não sei, preciso conversar com alguém sobre isso. Isso daqui a gente tem no nosso coração, mas não custava nada fixar na parede. Nas nossas instituições espíritas. Para tomarmos como rumo. A pessoa não põe uma frase como aquela? Não põe uma figura como essa? Não põe? Por que a gente não pode pôr isso aqui, que está aqui agora? Que é uma proposta de trabalho, de meta, de comportamento, para quem está trabalhando lá. Talvez seja até muito dura. E alguém pode achar, mas não é para apontar dedo. Isso seria uma pequenez da utilização disso. Não é para apontar dedo. É para conhecimento. Porque nós estamos conhecendo isso aqui agora. Mas muitos irmãos não estão. Mas por que você está preocupado com isso, Robson? Porque eu quero entrar para essa instituição do Homem Novo. Eu desejo. Mas isso porque eu estou lendo e estou conhecendo. Talvez outras pessoas conheçam de outra forma. E isso também é natural. Pode ser. Quando você faz sua renovação íntima, sua reforma. Sem saber disso aqui, e nós vamos ler, você está preenchendo esses requisitos. Ótimo. Mas é um caminhar inconsciente. Eu gosto da consciência. Então vamos lá. Vamos aprender. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho afeta a nossa responsabilidade? Ponto 1 do parâmetros. Aceita somente cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então imagine você
na sua casa de assistência, no seu ambiente de trabalho, talvez até profissional, você fazendo parte de uma equipe, e você já ouviu isso. O André Luiz estava ali. Eu tenho certeza que ele não esperava por isso aqui. Mas para ingressar aqui, você precisa, o cooperador tem que estar interessado em descobrir. Interessado, ele não tem que já ser uma pessoa que tenha alegria em servir. Não foi isso que ele disse. Mas ele tem que estar interessado em descobrir isso. É o caminhar. E isso é uma proposta. Isso já não é um pré-requisito estabelecido. Isso é uma proposta. Segundo, comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Imagina isso, sendo atendido numa casa de trabalho assistencial. Você vai falar assim, Robson, vai ficar muito chato, não vai ter os paus, conflitos. Você tem que ver se você quer um ambiente de avanço ou você quer, o que você quer, né? Eu quero um ambiente de avanço. Isso não significa morar nas nuvens. Isso significa capacitação para descer aos infernos e estender a mão. Ele foi em dupla, junto com o André Luiz, essa senhora. E ela tinha só 300 horas em 6 anos. Eu até fiz a porcentagem, 300 horas em 6 anos dava 3% de tempo dos 3 anos que ela se dedicou. 97% ela fugiu e foi para os campos de repouso. Aí o Clarencio, depois de dar, fala, agora volte aos campos de repouso e reflita sobre isso. E o André Luiz estava do lado, né? Agora o senhor é o próximo, pode falar. Ele falou que ele queria ir embora naquela hora. Ele fala, o que eu vim fazer aqui? É isso aí. Calar toda espécie de reclamação. Terceiro item. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. Ninguém. Então não tem essa de falar, ó, o fulano tá fazendo isso, fulano, olha, o fulano, ó, o fulano, não tem. E quem tem vai ser auxiliado com essa atitude a abafar. Porque ele sabe que não vai ter. Então ele vai procurar a transformação para o trabalho em equipe. É tão bom o trabalho em equipe, não é? Não é uma maravilha? Você aprende, você ensina, você erra, você é desculpado, você também tem chance de perdoar. É uma maravilha. E o quarto e último item, todos respondem por qualquer erro cometido. Olha que 4 propostas e metas interessantes para pregoar lá na casa de assistência. Pá! Aí eu até por conta própria, eu escrevi aqui numa frase assim, ó, e foi por conta própria. Depois que ele escreveu tudo isso, eu pus assim, podemos concluir que a criatura que pretende ingressar na instituição do homem novo requererá interesse na descoberta da felicidade de servir. É como que abnegação. Não reclamar. Ninguém aparecerá nominalmente. E o erro é responsabilidade de todos. Concluindo. Então são essas 4. Ou seja, faz uma síntese rápida, né? Para a pessoa bater o olho e falar, Mas isso é só, me deu essa ideia, mas não sei se é oportuno. Vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Mas lembremos que a obra de André Luiz, a vida no mundo espiritual, até aqui onde nós estamos, é bem isso. Não se iludam. Olha, esse é o caminho. Só que não desencarne para vir aqui despertar para as mesmas coisas que eu precisei despertar aqui. Eu já estou enviando um protocolo de intenções que seria bom você começar a assumir aí.
É isso. Muito bem. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Está vendo? É um curso. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Então, você vê que essa fala dele, dessa frase, está me dizendo que não foi ele que criou isso. Ó, já estou até vendo, né? Ó, o Hobbes colou isso aí, lá. Ó. Isso daí é coisa do Hobbes. Não. Isso é coisa de Jesus. Isso é coisa de Deus. Não é do Hobbes. Não é do Aniceto. É a proposta que ele vê que dessa forma a equipe cresce todo mundo junto. Todo mundo cresce junto. Ninguém, porque está escrito ali, ninguém vai reclamar. Lá eu até acho que vão atender a isso. Aqui não. Não é? Aqui vai continuar, vai. Mas você entendeu a proposta? Então tá bom. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai. E esta convicção, vem do Pai, nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Baseado aí nessa última frase, é que eu mandei as questões, quais são mesmo? Do Consolador, números 211 e 12. Então vamos a ela, pelo menos a 11. No livro O Consolador, Emmanuel, é uma pergunta referida ao tema personalidade, que acabou de dizer aqui, ó, auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Então a pergunta é, para Emmanuel, como compreender a noção de personalidade? Resposta. A compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada dos seus legítimos valores. Pelos espíritos excêntricos. Ele chama de espíritos excêntricos. Aqui a gente dá outros nomes, mas ele é educado. Emmanuel. Altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Entendem muitos que ter personalidade, é possuir espírito de rebeldia e de contradição na palavra, sempre pronta a criticar os outros no esquecimento da sua própria situação. Isso é ter personalidade. Fulano tem uma personalidade forte. Emmanuel não entende assim. Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora, buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o ouvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Você vê que ele não está dando um aspecto da psicologia, né? Do psíquico, da palavra personalidade. Poucos se lembraram dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Humildade e renúncia. Porque para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. A pergunta 212 tem um pouco a ver também, quando ele fala das características do que é o homem medíocre e tal. Vocês poderão complementar essa leitura. Mas, então, bate com o que ele está falando aqui, ó, as nossas personalidades inferiores.
o que a gente acredita ou acredita como ter essa personalidade. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. Então, a equipe dele é de 50. No momento, disponho de 3 vagas. Há intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra. Orientadores há, então ele está falando agora de outros, que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, ou seja, leva toda a equipe junto. Agora ele vai explicar o método dele, Aniceto. Mas eu adoto um processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Então, de acordo com a sua, vamos dizer, última profissão aqui na Terra, aquela que lhe foi familiar, é para onde você vai ser encaminhado. Aí ele explica. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiros, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos, ó, tá vendo? Do lar. E 18 operários diversos, que perfazem, eu fiz a conta, 47. Faltam 3. Faltavam, né? Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, olha lá. Então, quando é ali no mundo espiritual, vai todo mundo. Mas quando vai descer para a crosta, aí ele vai falar, não me faço seguido de todos. Metodologia de trabalho. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Tá vendo? Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Você entendeu ou não? Se você é engenheiro, mas você não está escalado para ir nessa missão, porque o trabalho não é afeto ao seu desenvolvimento, mas mesmo assim você quer ir, então você vai. Mas isso vai tirar o seu horário de descanso e entretenimento. Tá bom? Aí não, né? Aí eu quero... Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse receber o efeito de suas palavras, ele continuou. Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Olha aqui. Aqui como na terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Isso daí eu falo de cátedra, em 2 momentos. No meu momento profissional, eu era professor que ensinava alunos a atender crianças, e isso me amealhou uma experiência enorme no atendimento de crianças, na odontologia, e estudando aqui. Eu sou o que mais aprende em relação a todos. E eu pesquiso. Então, não resta dúvida disso. Se você achou que hoje você aprendeu muito, 70%, eu aprendi 180%. Não aqui, no preparo. E aqui também. Porque aqui a gente é acrescido pela misericórdia divina das intuições, das questões, né? São importantes. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo,
Desse modo, não preciso alongar-me em outras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Olha que beleza. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminho nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças.